milagres. E tudo aquilo que Jesus e o próprio Deus realizou, aconteceu a partir de coisas que já existiam. A gente até canta com licença poética e diz que Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Mas teologicamente o correto seria afirmar que Deus vai trazer para diante das nossas vistas aquilo que já foi criado. Porque na verdade Deus não precisa criar nada de novo. Depois da criação, Deus trabalha trazendo para a gente aquilo que Ele já criou. Lembra do machado da escola de profeta, que a lâmina cai dentro do rio e ele chega para Eliseu e ele diz: meu senhor, ai, porque era emprestado. Aí ele vai dizer assim: me diga onde foi que caiu a lâmina. Caiu aqui nessa direção. Aí ele diz: pega um pedaço de madeira e joga em cima de onde caiu o machado. Ele joga um pedaço de madeira e, como que atraído por um imã, a lâmina sobe e agarra na madeira e o machado é de volta, traz de volta. Ele não usou o que ele precisava. Ele não usou um instrumento de orgulho, de mergulho. Ele usou aquilo que ele tinha. E a lâmina voltou. Por quê? Deus só está esperando a gente meter a mão naquilo que a gente tem para fazer o que Ele quer fazer. De novo, voltando para a casa da viúva. Ele chega lá e diz: declara-me o que? Declara-me o que? Declara-me o que tens. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então vai, pede vasilhas tão poucas, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, ora e deita o azeite em outros vasos. Que azeite? O azeite pouquinho que tinha na botija. Naquele dia a botija vai encher vaso. Isso é uma incoerência econômica. Por quê? Porque botija não enche vaso. Isso é varejo abastecendo atacado. E não é assim que funciona. Quem abastece o varejo é o atacado. Naquele dia quem tinha menos abasteceu quem tinha. Mas sabe por que temos dificuldade em entender esse milagre? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O menor é a botija. O maior é o vaso. O maior está? O menor tem alguma coisa. Não está cheio, porque é crise e não tinha como a botija estar cheia. Quando a gente vê o milagre da multiplicação da botija, a gente imagina, sabe o quê? Que Deus encheu a botija e depois que a botija foi cheia, ela começou a transbordar e a encher os vasos. Isso é um equívoco, porque isso seria contrariar a realidade do milagre. Ele, Deus, não precisa encher a botija para encher vaso, porque isso seria multiplicação econômica, não seria apenas milagre. Para ser milagre de verdade, Deus usa aquilo que Ele tem, ou seja, Deus não precisou encher a botija para que a botija enchesse os vasos, irmã Camila. Como foi então que encheu os vasos vazios? Deus encheu os vasos vazios com o que tinha dentro da botija. Você está glorificando, mas ainda não entendeu. Porque você está se perguntando matematicamente como é que quem tem menos vai encher quem tem mais. Mas isso acontece não com Deus enchendo a botija antes para a botija encher o vaso, não. Irmã Camila, como é que aconteceu o milagre? Vem comigo e responda na transferência. Deus não encheu a botija para começar a encher o vaso, não. E como é que os vasos foram cheios? Os vasos ficavam cheios à medida que ela virava, que ela deitava o azeite sobre os vasos. Sabe o que acontecia? Deus multiplicava o azeite aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Na transferência. Sabe por que tem vitória na sua vida que você não conseguiu? Guerra que ainda não venceu? Dívida que ainda não pagou? Porque você fica dizendo: Deus, me dá para eu fazer. Deus, eu preciso ter para entrar. Eu preciso ser para fazer. Vou dar um exemplo literal, já que estamos falando de economia. Sabe por que tem dívida que a gente não paga? Porque a gente fica esperando Deus enriquecer a gente para pagar a dívida. Agora, eu conheço gente que entendeu esse mistério. E quando entende esse mistério, eles não ficam esperando ter o que não tem para fazer o que precisam. Eu conheço gente, e eu mesmo, que já orei por uma dívida dizendo assim: Deus, eu só tenho R$200. E a dívida é 2.000. Aí sabe por que a gente não paga? A gente fica esperando ter 2.000, porque na nossa cabeça a gente deve. Sabe o que é isso? Está esperando a botija encher para começar a ver o milagre. Deus não vai fazer milagre assim. Aí depois a gente conta o testemunho para quem entende esse mistério e diz assim: irmão, eu tinha uma dívida de R$2.000.
Mas eu orei e disse para Deus que eu só tinha 200. Aí, irmãos, um dia antes do Natal chegou uma carta lá em casa. É sempre assim. Eita Deus. E a dívida que era 2.000 caiu para 200. Aí você fala, se eu soubesse, tinha dito que eu tinha só 100. Deus usa o que você para fazer o que você precisa. Pare de esperar o que você não tem para fazer o que é emergencial. Deus está dizendo, alça a mão hoje, mete a mão hoje naquilo que você tem, e não espera eu fazer um grande milagre apenas com o que você tem, porque quando você meter a mão, eu vou usar o que você tem para fazer o que você precisa. Está entendendo? Ele vai multiplicar o que a gente tem, ele vai usar o que a gente tem, ele vai entrar com o que a gente tem, ele vai mover com o que a gente tem. O que nós precisamos fazer então? Fazer como Davi, aprender a usar o que tem na mão da hora. Está convencido não? João capítulo 6. Aí uma multidão. Alguém diz, Senhor, despede a multidão porque eles estão com fome. Ele diz, trazem comida para essa gente. Aí ele diz, Senhor, olha o Filipe, nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, seria o suficiente para alimentar toda essa multidão. Jesus não trabalha com o que não tem. Filipe, não venha trazer para mim dados estatísticos do que não existe. Eu não trabalho com o que não existe. Eu trabalho com o que meu pai já criou. Declara-me o que é que tem. Chega, André. Aí André chega e diz assim, olha, Senhor, eis aí um rapaz que tem. O que ele tem é muito, mas é o que ele Tem. O que ele tem resolve o problema da multidão. Resolve. Mas é o que ele Tem. Ele chega e ele diz, sabe o que eu acho lindo? Ele diz assim, olha, eis aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. 7 é o número da realização de Deus. 5 pães dá quanto? 7. Jesus, leia o texto, João 6, em casa. Jesus não fez dos 6 aparecer mais 6, e dos 12 aparecer mais 12, não. A Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães, botou um na mão de cada e começou a repartir do pão que tinha na mão. Foi assim que o milagre aconteceu. Aleluia. Do pão que cada um tinha na mão, repartia e não acabava, está entendendo? Amém. Jesus não fez, às vezes a gente lê rápido e não presta atenção. Parece que ele fez um monte de pão aparecer e distribuir. Não é isso. No texto está escrito, ele pegou o pão, botou na mão de cada um, uma dele, deu graças. Deu graças o quê? Pelo que Deus ia fazer? Não. Deu graças porque ele tinha na mão. Sabe qual é o nosso problema? Esperar a vitória vir para contar testemunho. Deus está dizendo, compra Coca-Cola, faz um bolo e um culto de ação de graça na tua casa. Dá glória pelo que tem, que o que não tem vai chegar através daquilo que você já usa. O pão na mão de cada um, ele começa a repartir. E ele vai repartindo e o pão acaba, gente? Não. Responde para mim, quantos pães tem ali? Quantos pães tem ali? Sim. E ele vai repartindo. 1.000 já comeram. Quantos pães tem ali? 5. 2.000 já comeram. Quantos pães tem ali? 3.000 já comeram. Quantos pães tem ali? 4.000 já comeram. Quantos pães tem ali? 6.000 já comeram. Quantos pães tem ali? Mudou a quantidade de pão? Lembra da botija? Enchendo o vaso? Já encheu 10. Quantas botijas tem ali? Já encheu 20. Quantas botijas tem ali? Já encheu 50. Quantas botijas tem ali? Camanas. Oh, glória. Glória a Jesus. Vou profetizar. Deus pode trazer 50 empresários ricos e milionários dessa região para construir essa igreja com 2.000 ou 3.000 lugares para pessoas assentarem aqui e empreitar. E com 3 meses a gente levanta esse tempo. Mas Deus pode usar o salário mínimo de cada trabalhador aqui e construir a mesma igreja. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Pega